Fala pessoal, o Grande Mestre Evandro aqui. Nesse vídeo de hoje eu quero começar uma nova série aqui no canal com uma questão que é uma grande curiosidade da maioria dos inscritos. A galera sempre me faz essa pergunta, que é: como pensa um grande mestre de xadrez? Nessa série eu vou trazer aqui para você uma série de partidas que eu joguei e mostrar para você, lance a lance, qual foi o meu processo de tomada de decisão. Por que que eu tomei uma determinada decisão na abertura, no meio jogo, no final, o que que eu pensei para chegar naquele lance. E assim, de repente, você pode utilizar esse mesmo processo de pensamento também nas suas partidas. Essa é uma série que a galera sempre pediu, né? Sempre pediu para trazer esse tema. Então, se de repente você gostou dessa ideia, acha que é uma boa, deixa aqui nos comentários para eu saber. O seu comentário é muito importante para eu saber o que a galera aqui do canal tá pensando e para eu saber se eu devo continuar assim com essa série. E também aproveita para deixar aquele like aqui no vídeo, que assim o YouTube ele entende que deve entregar esse vídeo para mais pessoas e dar uma força aqui pro canal, beleza? Bom, então vamos começar aqui com o nosso primeiro episódio da série, que eu vou analisar com você uma partida que eu joguei recentemente, que eu tava de pretas, enfrentando aqui um Mestre Feed. Essa partida não foi uma partida online, tá? Foi uma partida de torneio. Eu joguei recentemente um torneio na cidade de Graz, na Áustria, e eu enfrentei ali esse Mestre Feed na quarta rodada. E é uma partida pensada, então é uma partida que tem ali 1h30 para cada jogador, com um acréscimo de 30 segundos, então é um ritmo clássico. Então é uma partida longa, né? A maioria de vocês acredito que nunca jogou uma partida tão longa como essa, mas nos torneios, os torneios que são válidos para o rating internacional e também para titulações, como a titulação de Grande Mestre, o ritmo usado é esse ritmo clássico de 1h30 para cada jogador. Então assim a gente consegue tomar umas melhores decisões com mais tempo, né? Bom, então vamos começar lá, vamos analisar essa partida. Meu adversário, ele começou ali jogando um peão-dama. Na verdade, vai transpor para um peão-dama, né? Ele jogou o lance cavalo F3. Eu fiz cavalo F6, C4, G6, cavalo C3, bispo G7. E agora ele faz o lance E4. Bom, o que está acontecendo aqui? Então, os primeiros lances são lances bem naturais de desenvolvimento. Então, meu adversário está tentando dominar o centro, por isso que ele jogou com C4, E4 e vai trazer o peão para D4 também. E que é uma coisa característica dessa defesa que eu estou jogando, que é conhecida como a defesa Índia do Rei. Então, a defesa Índia do Rei é uma defesa que você pode usar contra o peão-dama, contra a inglesa, contra o cavalo F3. E a estratégia dessa defesa é ceder o centro, deixa o branco ficar com esse centro forte de peões, para depois começar a golpear esse centro e assim conseguir contra-jogo. A ideia das pretas é começar a golpear o centro com C5 ou então com E5. Essa é uma defesa que ela é muito dinâmica, uma defesa que encaixa muito bem para jogadores que gostam de jogar com iniciativa, que gostam ali de buscar posições de ataque. Era a defesa principal do Kasparov, do Fischer também. E é uma defesa bem interessante. Inclusive aqui no canal tem um vídeo onde eu explico mais detalhes sobre como jogar essa defesa. Se de repente interessar, dá uma olhada aqui, defesa Índia do Rei. Você vai encontrar aqui na seção de aberturas do canal. Mas então, depois de jogar com roque, meu adversário fez bispo E2, eu faço E5, assim reagindo no centro, já começando a golpear esse centro. Ele jogou com roque e agora eu faço o lance bispo G4. Bom, aqui o computador ele já não curte muito esse meu lance, esse bispo G4, mas acontece o seguinte, que é um lance bem interessante esse. É um lance que ele voltou a ser jogado depois de uma partida que foi jogada pelo Caruana, né? A partida do Wojtaszek contra o Caruana foi uma partida muito incrível essa partida, o conceito que o Caruana ele utilizou fazendo esse bispo G4, porque depois no lance bispo G4 parece que tá caindo o peão de E5, parece que tem várias opções interessantes para as brancas, mas nada é tão simples assim para o branco conseguir vantagem. A ideia principal do bispo G4, só para você entender, é pressionar o peão de D4, tá? Então eu tô com a ideia de jogar bispo toma
e peão toma D4. Por exemplo, na partida que foi jogada pelo Wojtaszek com Caruana, seguiu com o lance bispo E3, defendendo assim D4. Só que aí veio bispo toma F3, peão toma, bispo toma D4 e agora cavalo C6, já atacando assim o bispo. As brancas tentaram preservar o par de bispos, jogando com o lance bispo E3. Então veio a ideia de jogar com o cavalo D7 e o Caruana, ele conseguiu ali numa preparação, claro que ele tinha checado isso com a máquina já, descobriu uma ideia muito interessante, que é uma ideia de pressionar o centro, pressionar o peão de E4, trocando esse bispo pelo cavalo, que é um negócio que o jogador de Índia do Rei nunca quer fazer, porque ele vai ceder assim o bispo de casas pretas. Então, salvo engano, na partida jogou com dama C2, e agora que vem o conceito, depois de dama C2, na realidade dama C2 teria aqui já o lance cavalo D4, então não é exatamente nessa ordem de lances, mas por exemplo, dama C1, aqui dá pra ver a mesma ideia, que é a ideia de jogar bispo toma C3, dama C3 e agora dama F6. O branco tenta manter, ele não vai querer trocar as damas, e assim as pretas começam a pressionar o peão de E4, jogando aqui cavalo C5, torre 8. Eu sei, parece bem esquisito isso que está acontecendo, ceder esse bispo de casas pretas assim, mas acontece que não é tão simples de defender o peão de E4. Então foi uma ideia assim, bem inovadora do Caruana jogar dessa forma. Claro, com a ajuda da máquina, ele fez isso funcionar. E vendo essa partida do Caruana, eu resolvi jogar o bispo G4 também, que é uma variante menos usual e já surpreendeu o meu adversário. Então esse é um primeiro ponto já que nas partidas clássicas, nas partidas de torneio, é interessante sempre surpreender o adversário com alguma ideia diferente na abertura para que ele já comece a tomar decisões por conta própria. Então essa que foi uma das minhas ideias ali fazendo o lance bispo G4. Aqui só um detalhe, se jogar D por E5 tentando ganhar um peão, vou jogar o intermediário, bispo por F3, bispo por F3 e agora D por E5. A mesma coisa, se de repente tomar em F6, eu posso simplesmente tomar em E2 primeiro, dama E2 e agora dama por F6, por exemplo, posso jogar essa posição e também é uma posição de equilíbrio. Bom, mas não aconteceu nada disso na partida, eu tô só tentando te passar como foi a minha preparação para a partida, o que eu tinha em mente ali, para você entender um pouco o que passava pela minha cabeça na hora de tomar as decisões. Então até aqui eu tô ali na minha preparação, tá? Meu adversário jogou D5, que é um lance mais ambicioso, assim ganhando mais espaço no centro. Eu fiz então A5 e surge agora uma estrutura de peões onde geralmente as pretas vão atacar na ala do rei fazendo F5 em algum momento e as brancas vão atacar na ala da dama fazendo C5. Como eu sei disso? Eu sei disso porque eu já conheço essa estrutura de peões que é bem típica da defesa índia do rei. Então, muitas vezes, quando um grande mestre vai tomar uma decisão na partida, especialmente uma decisão estratégica no meio jogo, ela muitas vezes é baseada na estrutura de peões. Muitas vezes essa estrutura diz o que você tem que fazer. Então, eu joguei A5, a minha ideia é desenvolver o cavalo para A6, controlar melhor C5, assim dificultar o B4 dele também. Ele faz bispo E3, eu segui com o cavalo A6, segui o cavalo E1, ele quer trocar ali o bispo de casas brancas, que seria o bispo mau dele. Você pode ver que o bispo é da mesma cor dos peões centrais, está tudo em casa branca. Outro conceito estratégico importante que acontece nas posições de Índia do Rei. Eu voltei o meu bispo para D7, não quero fazer essa troca. Cavalo D3, preparando assim a ruptura C5. Lembrando que o branco nas posições de Índia do Rei ele quer atacar na ala da dama. Eu joguei com B6 para impedir esse C5. E agora o meu adversário, ele faz um lance F4. Então, olha só, até aqui eu não criei nada, tá? Até aqui eu estava seguindo os passos de outros grandes mestres, de outros fortes jogadores que já tinham jogado essa posição. Então isso aqui estava na minha preparação de aberturas, eu já conhecia essa posição, conhecia os planos, sabia para onde levar as minhas peças. Só que nesse momento meu adversário fez esse lance que me surpreendeu, um lance que eu não esperava, esse F4. Como eu disse, geralmente as brancas vão jogar na ala da dama, fazendo ali um A3, B4 e C5, e não na ala do rei.
mas de repente meu adversário faz F4. E agora, né? Quando ele fez esse lance, a minha primeira sensação é que era um erro estratégico esse lance. Porque ele ainda não está pronto para fazer esse F4 e controlar bem a KZ5. E um detalhe mais importante é que na defesa índia do rei, nesse momento, a minha pior peça é o bispo de G7. Esse bispo ele não joga. O bispo está bloqueado pelos meus próprios peões centrais. Pode ver que o centro está todo fechado e assim os bispos não jogam muito. Como o meu bispo de G7 é um bispo mau, o bispo também dele é um bispo mau, o bispo de E2. Só que no momento que ele faz F4, E por F4, a situação é completamente diferente. O bispo dele continua sendo bispo passivo e o meu bispo agora é um bispo muito ativo. Então a situação mudou bastante. Esse F4 ele acaba melhorando as minhas peças e não tanto assim as peças dele. Eu joguei então com o cavalo C5, ele faz E5, tentando justificar assim essa ideia. Eu tomei em E5, cavalo E5 e agora cavalo de F4. A minha ideia é trazer o cavalo para D6, onde ele vai ficar muito bem colocado, bloqueando o peão de D5. E além disso eu posso liberar a diagonal para o meu bispo de G7 e começar a jogar. Aqui talvez cavalo E8 fosse ainda melhor, para não trocar peças, porque pensando bem, esse cavalo aqui em C3 ele não está indo para lugar nenhum. O cavalo de F4 é um lance bom, mas não é assim o mais preciso da posição, porque eu troco esse cavalo que não está assim tão bem. Percebe que para avaliar a posição eu estou sempre comparando as minhas peças, a atividade das minhas peças e as peças do meu adversário. Esse é um conceito bem importante que você pode levar para suas partidas também, e é algo que um grande mestre de xadrez está sempre fazendo durante a partida. Ele está sempre avaliando as peças, vendo se vale a pena fazer determinada troca ou não. E esse é um dos conceitos mais importantes do meu jogo, a atividade das suas peças. Então fica sempre de olho nisso. Bom, ele trocou em E4, eu tomei, veio o bispo F3, cavalo D6, é onde eu queria colocar assim o meu cavalo, torre C1, que ele quer jogar ali um C5, tirar a torre da diagonal, mas eu não acho que contribui tanto assim para a posição. Eu segui com torre E8, um lance normal, torre E1, e agora eu faço um lance que é muito baseado no cálculo de variantes. Porque o que acontece? Existe um tema tático na posição, que é esse cavalo de E5, que ele está sendo defendido pelo bispo de F4 e a torre de E1. Então isso quer dizer que essas peças elas ficaram escravas na defesa do cavalo de E5. Então isso já é um tema tático. Se eu conseguir desviar uma defesa, esse cavalo está no ar. Surge aqui então um lance que é um pouco arriscado de fazer, mas que com o cálculo concreto eu vi que dava para jogar. Eu faço aqui o lance G5. É um lance feio? É um lance feio. Eu tô abrindo todo o meu rei ali, vai surgir algumas ameaças em cima do meu rei. Só que por motivos bem concretos, ele funciona bem e é o lance mais forte da posição. Acontece que depois de G5, bispo G3, eu posso fazer agora cavalo F5. E o meu G5 foi baseado nessa ideia, porque agora eu estou ameaçando tomar em G3 e se tirar o bispo, simplesmente está caindo em E5. E não é tão fácil agora fazer um lance. Basicamente o lance das brancas é um único, que é bispo H5. E meu adversário encontrou esse lance, que ele deixa tomar em G3, porque se eu tomar em G3 ele tem um intermediário, bispo toma F7 cheque, por exemplo. Cavalo toma G3, bispo F7, rei H8 e agora pode jogar bispo toma E8. E acontece que depois de dama toma E8, tem lances como, por exemplo, descoberto, cavalo C6 ou cavalo D7. Então não funciona fazer isso. Só que eu tinha visto também o bispo H5, que eu respondo com torre E7, que é o lance mais forte da posição. E agora ele tem que jogar com dama F3. A minha ameaça continua sendo aquela ameaça de cavalo por G3 e tomar em E5, por isso dama F3, com a ideia de tomar em G3 de dama. Tomei então em G3, dama G3 e agora eu faço bispo E8. Bom, posição parece um pouco esquisita ali dos meus bispos, só que o cavalo não tem um suporte, esse cavalinho E5. E de novo, por motivos táticos, não pode tomar em G5, porque tá perdendo aqui uma peça. Tem simplesmente um lance F6, dando um garfo e ganhando uma peça inteira. Então esse meu peão ele tá defendido. E depois de bispo E8, eu defendo F7,
E agora eu começo a ter algumas ideias para liberar as minhas peças. E em algum momento, esses bispos vão começar a jogar. Então, seguiu aqui cavalo F3, eu fiz H6, defendendo o peão, H4, e agora dá a impressão até que o branco tá ficando com uma iniciativa na posição, mas os meus bispos controlam muito bem todo o tabuleiro, tanto que o meu adversário, ele pensou que estava com vantagem durante a partida. Vários desses momentos ele achou que estava melhor, só que ele estava avaliando errado, porque em nenhum momento o branco ficou melhor e... Na verdade, a posição ela pode ser um pouco perigosa para as brancas, assim como aconteceu na partida. Porque aqui eu joguei tomando em H4, veio o cavalo H4, torre toma E1, torre toma E1, e agora tem um lance dama G5, transpondo assim a posição para um final, onde eu vou ter ali o par de bispos. E ele deve tomar alguns cuidados ali na posição, que não é tão simples assim de jogar. Depois de dama G5, jogou dama por G5, HG5, cavalo F5 e agora eu faço o lance bispo F8. Era ainda mais preciso o bispo F6, porque aqui eu dei uma oportunidade de repente ele conseguir uma repetição de lances. Só que o meu adversário, ele deveria ter feito o lance cavalo E7 cheque, ele não jogou esse lance. Provavelmente depois de cavalo E7, rei G7, cavalo F5, ele não gostou do lance rei F6. Só que depois de rei F6, eu acredito que torre F1 é possível. E eu teria que tomar uma decisão difícil agora, porque o melhor lance é rei E5. E o preto ele pode seguir jogando para ganhar essa posição, porque tá vindo o bispo C5 cheque, por exemplo, tem a ideia de B5. Mas para falar a verdade, durante a partida eu não tinha certeza se eu poderia sair enfiando o meu rei ali no centro. Vendo agora a partida, não tem perigo algum. Eu sempre tenho ali as casas pretas, né? Mas na hora, assim, no calor, no momento ali da partida, ainda não tinha tanta certeza se dava pra jogar isso. Então eu tinha uma certa dúvida se eu jogaria ali com rei F6 ou com rei G8. Porque é aí que eu tenho essa repetição. Mas meu adversário me surpreendeu e não jogou cavalo E7. Ele jogou torre F1. E agora a posição começa a ficar bem delicada para as brancas. Porque eu consigo jogar bispo D7, toco ali no cavalo, e o principal é que eu consigo trazer o meu bispo para o jogo e trazer a torre para o jogo também. Vem então cavalo G3, bispo C5 cheque, rei H2, e agora eu faço o lance torre F8. O computador ele vê uma ideia que... Para ser sincero, nem passou pela minha cabeça. Então, isso é interessante de ver aqui na análise, porque eu vou te passando realmente tudo o que eu pensei. E aí você tem essa visão mais humana do jogo, do que tá pensando ali. Porque de repente você tá olhando a partida ali só com o computador, é muito fácil ali, o computador tá te falando sempre os melhores lances. Mas na partida, às vezes, tem lances que são muito difíceis de ver. Como, por exemplo, o lance bispo D6. Ele fala que é um lance mais forte, deixando o peão de F7. E aí, quando o rei G7, não tem como defender as ameaças, porque tá vindo um torre H8. Mas, por exemplo, depois de bispo D6, um lance que não era tão simples era torre por F7. Torre por F7 atacou assim o bispo de D7. E aí o computador ele vê um lance que é bizarro aqui. Ele vê bispo G4. Então ele sacrifica F7 e quando vem o torre F7 ele tem bispo G4 desviando assim a defesa. E quando joga, por exemplo, o que ele vai fazer agora, né? Se jogar, por exemplo, um bispo G6 defendendo, ele segue bola com torre E8, com a ideia de trazer essa torre para E3 e assim ele vai aproveitar essa cravada. Então, para ser sincero, eu não vi essas ideias. Tem que achar o bispo D6, tem que achar depois o bispo G4 desviando e depois o torre E8. Então eu joguei o mais humano, eu joguei ali o torre F8 defendendo F7, cavalo E4, bispo E7. E agora é um final que tá muito bom de jogar de pretas com esse par de bispos. Eu tô jogando F5, tenho 2 peões contra 1 na ala do rei, posso criar um peão passado. E aqui o meu adversário acabou cometendo um erro grave já, ele joga cavalo F6, o que permite simplificar para um final onde eu já tenho a iniciativa. E existe um conceito importante que no final a sua peça mais
forte, a peça mais importante do jogo é o rei, e você deve ativar o seu rei o mais rápido possível. Se a gente comparar a atividade dos reis, o meu rei está muito mais ativo do que o rei do meu adversário. Por isso esse final é bem delicado para ele, ele está quase perdido aqui para falar a verdade. Ele jogou bispo D1, eu faço torre E8 para trocar as torres, porque no final de bispos meu rei vai invadir e vai cair todos os peões dele. Ele jogou torre F1, torre E3, assim limitando a atividade do rei do adversário também. Agora é aquele momento mais técnico da partida, que eu vou sempre ficar lutando contra as ideias do meu adversário. Ele jogou G3, torre D3 com a ideia de invadir a sétima, seguiu rei G2, e agora eu aproveito de um tema tático da posição. Mesmo em um final tem temas táticos também, porque não pode tomar em F4 que está levando o bispo H3 cheque, caindo assim a torre de F1. Então, depois de F4, vai acabar caindo o peão de G3. Seguiu com G4, tomei em G4, bispo toma torre G3 cheque, assim eu ganho um peão, estou com 2 peões passados e unidos e um peão a mais no final de torres. Jogou torre E1, torre H4, torre E6 cheque, rei F5, melhorando assim o meu rei. Vai cair o peão de C, mas tudo bem, porque a minha torre ela consegue controlar os peões passados por trás. Eu joguei torre H2 e torre B2, torre C7 e agora rei G4 com a ideia de rei G3. E demora muito para avançar o peão de D e os meus peões já estão chegando, inclusive com uma rede de mate. Veio ali torre G7, torre D2, A4, F3 e nesse momento meu adversário abandonou porque eu estou jogando com rei F4, G4, G3 e não tem como parar esses peões passados. Essa foi uma partida bem interessante que eu joguei, uma partida, talvez tenha sido uma das melhores partidas que eu joguei nesse tour de torneios na Europa até. E quero saber agora de você, o que você achou de eu trazer aqui nesse vídeo, o que eu pensei e como pensa um grande mestre de xadrez. Se você gostou, não esquece de deixar um comentário aqui para eu ler e entender o que você está pensando sobre a série. Deve ser uma série. E se a maioria aqui do canal curtiu, tiver aqui comentários positivos, então vou continuar com essa série e trazer mais partidas minhas, mostrando aí para você como pensa um grande mestre, como funciona o raciocínio, a tomada de decisão a cada lance, beleza? Bom, então é isso, vamos chegando ao final desse vídeo, espero que você tenha curtido e a gente se vê no nosso próximo vídeo aqui do canal.